Fala, galera! Sejam bem-vindos ao episódio 69 do programa Live do Roni. Aqui eu ensino qualquer aluno a passar em cálculo de primeira. Eu sou o professor Roni e o tema de hoje é integração por frações parciais. É uma das matérias que mais travam os alunos. Eu vou resolver essa questão aqui bem passo a passo. Integral de 4x2 mais 3x menos 9 dividido por x ao cubo mais 2x2 menos 3x. A gente vai tentar transformar essa fração numa soma de frações e depois resolver essa integral. Então fica comigo até o final, que eu vou resolver essa questão passo a passo. Não vou pular nenhum passo. Isso aqui não é uma aula de faculdade. Tá? Eu vou ficar aqui o tempo que for preciso para explicar todos os detalhes dessa questão. Antes, vou começar explicando o que é frações parciais. Bom, frações parciais ocorrem quando você tem uma divisão entre dois polinômios. Eu vou chamar o primeiro polinômio de p de x e o segundo polinômio de q de x. Nesse exemplo aqui, que eu vou resolver nessa live, vou pegar ele como um exemplo. Nesse caso, o p de x seria o numerador, 4x2 mais 3x menos 9, que é um polinômio de grau 2. E o denominador é x ao cubo mais 2x2 menos 3x, que é um outro polinômio de grau 3. Então, sempre que tiver um polinômio de qualquer grau em cima e um outro polinômio de qualquer grau embaixo, a gente chama isso de função racional. E o que é frações parciais? Para você passar em cálculo de primeira, isso aqui é importante demais. Primeiro, se cair uma integral de uma função racional, o que você não pode fazer? Você não pode integrar o de cima e dividir pela integral do de baixo. Já vi um monte de aluno que fez isso aqui na prova e não passou em cálculo de primeira. Integral da divisão não é divisão das integrais. Muito cuidado com isso. Mas, quando a gente tem somas, quando você tem somas das integrais, por exemplo, se você tivesse um p de x mais um q de x, aí esse tipo de exercício aqui é interessante, porque você pode separar em duas integrais. Quando for mais ou menos, né, você pode separar a integral do p de x mais ou menos a integral do q de x. Entendeu? Quando é somas ou subtrações, isso é interessante, porque a gente pode separar e resolver. Agora, quando tem divisões ou multiplicações, isso é um problema. Aí vem a técnica de frações parciais. Basicamente, frações parciais vai transformar uma divisão numa soma de frações parciais. Parciais vêm de parcelas, né? P de x sobre Q de x vai virar uma função, mais uma outra função, vou chamar aqui de h, mais uma outra função w, por exemplo. Entendeu? O nosso objetivo em frações parciais é transformar uma divisão numa soma. Por quê? Integrar soma dá para fazer, integrar divisão não. Agora, como fazer isso? Essa é a grande questão, né? Quais são os tipos? Existem dois tipos de frações parciais. O primeiro passo que você tem que fazer. Tem as frações parciais próprias e as frações parciais impróprias. E, para você passar em cálculo de primeira, é interessante você comparar uma matéria mais avançada com algo simples. Por exemplo, 2/3, isso aqui é uma fração própria, que a gente aprende lá no ensino médio, né, no ensino fundamental. Tipos de fração. Tem a fração própria, que é quando o numerador é menor que o denominador. E tem a fração imprópria. Vou pôr um outro exemplo aqui, que é quando o numerador é maior ou igual ao denominador. Aí você tem uma fração imprópria. Provavelmente vocês não lembram disso, né? Porque essa é uma matéria que a gente estuda lá atrás. Mas
Isso aqui é bem básico. Vamos supor que você lembrou disso. Numerador menor que o denominador, fração própria. Numerador maior que o denominador, fração imprópria. Isso aqui é nível menina, nível menino. Ok? Só que quando você chega na faculdade, aí você tem que crescer. Você vira um homem, você vira uma mulher. Não é fraçãozinha de numerador e denominador numérico. Agora vai ser frações racionais, galera. Vai ser frações racionais. Imagina agora um polinômio. Eu tenho x ao quadrado menos x mais 1 em cima. E embaixo eu tenho x menos 2. Qual é o grau do polinômio de cima? 2. Qual é o grau do polinômio de baixo? 1. Nesse caso aqui, quem é o maior grau? O grau do de cima é maior que o grau do de baixo, certo? O grau do de cima é 2, o de baixo é 1. Então isso aqui é uma fração própria ou imprópria? Claro que vai ser uma fração imprópria, porque o grau do de cima é maior que o de baixo. E se for o contrário? Vamos pegar um outro exemplo aqui. Vamos supor que eu tenho x ao quadrado mais x menos 1 e embaixo um polinômio de grau 3. x2 menos 3x ao cubo menos 3x2 mais 3x mais 10. O grau do de cima é 2, o grau do de baixo é 3. O grau de um polinômio é dado pelo maior grau do polinômio, né? Eu tenho aqui x2, x ao cubo, o maior grau é x ao cubo. Então o grau do polinômio inteiro é 3. Já vi isso cair em prova, tá? Como você verifica o grau de um polinômio? É uma questão bem teórica. Então, para passar em cálculo de primeira, é importante saber teoria também. Normalmente, questões teóricas são as questões mais fáceis da prova. Então, esse tipo de fração aqui, a gente classifica ela como uma fração própria. Por quê? O grau do de cima é menor que o grau do de baixo. Só um detalhe. Se o grau do de cima for igual ao grau do de baixo, também vai ser imprópria, tá bom? Regra geral. Se o grau do de cima, se o grau do p de x for maior ou igual ao grau do q de x, isso vai ser uma fração imprópria, que tem um método específico para você aplicar frações parciais. Se for o contrário, se o grau do de cima for... Voltei. Se o grau do de cima for menor que o de baixo, aí a gente tem uma fração parcial própria. Beleza? Aplicar frações parciais, o primeiro passo é verificar se vai ser imprópria ou própria, porque são métodos completamente diferentes. Para você passar em cálculo de primeira, é importante você saber frações parciais, principalmente no cálculo de integrais. Só que isso aqui também cai em séries, sequências, tem várias aplicações. Equações diferenciais também tem isso aqui, aquelas transformadas de Laplace. Isso aqui, frações parciais, né, transformar uma fração numa soma de frações, isso é uma matéria de álgebra. Então, muito professor já assume que você chega na faculdade sabendo frações parciais. Aí você já viu, né? A maioria dos alunos não conhece isso, não estudou isso no colégio. E o professor normalmente passa isso na faculdade correndo, né? Porque tem muita matéria para passar. Então é importante você já chegar lá no cálculo 1, cálculo 2, já tendo conhecimento de frações parciais. Quais tipos existem? Tem mais uma classificação. Aqui eu já vou entrar mais na técnica de frações parciais. Vamos supor que a gente tem uma fração parcial própria. Ou seja, eu tenho um polinômio em cima, eu tenho um polinômio embaixo, mas o grau do de cima ele é menor que o grau do de baixo. Beleza? Vamos supor que a gente tem uma fração parcial própria. O grau do de cima é menor. Quando isso acontece, você tem 4 casos. Caso 1. Você tem um polinômio qualquer em cima. Embaixo você tem polinômios de primeiro grau. Ou seja, x menos 1, x menos 2, x mais 3. São
produtos de polinômios de primeiro grau. Aqui eu coloquei 3. 3 multiplicando. Poderia ter vários, tá? Poderia ter 10. Tipo, vezes x mais 2. Vezes x menos 4. Tá entendendo? Poderia ter vários produtos aqui de primeiro grau. Vamos fazer um exemplo com 3. Qual é a técnica? Quando acontece esse tipo de quando você tem uma fração própria, ou seja, o grau do P tem que ser menor que o grau do denominador. E o denominador você pode fatorar como um produto de funções de primeiro grau. Esse é o caso 1. E quando você está no caso 1, frações parciais, você vai transformar em somas da seguinte forma. Vai ficar um número sobre a primeira função, somado com um número com a segunda função de primeiro grau. Depois um terceiro número com x mais 3. E assim por diante. Se tivesse uma quarta função aqui, você coloca d e vai fazendo isso, entendeu? Normalmente nas questões não passa de 3, não. Então, o grande segredo, a grande dificuldade aqui, para você passar em cálculo de primeira, é encontrar as letras A, B e C que vai fazer isso aqui ser verdade. O nosso objetivo é transformar a fração numa soma de frações. A técnica é essa. Agora, a gente tem que encontrar essas constantes. Basicamente, esse é o tipo 1. Para você passar em cálculo de primeira, você tem que aplicar a técnica de identificação de padrões. Existem 4 casos. O ideal é você pegar cada caso e fazer vários exemplos. O caso 1, de novo, é um produto de funções de primeiro grau. Qual é o caso 2? O caso 2 ocorre quando você tem uma função de primeiro grau só uma, só que ela está elevado a um expoente, ela está elevada a 3. Aí você vai separar assim, ó, fica A x menos 1 mais b x menos 1 quadrado mais c x menos 1 ao cubo. É um pouco diferente, né? É um pouco diferente. Por quê? Porque muito aluno comete esse erro e não passa em cálculo de primeira. X menos 1 ao cubo, isso aqui é x menos 1 vezes x menos 1 vezes x menos 1. Se você fosse aplicar o caso 1, estou te mostrando que realmente é diferente. Você ia fazer isso, né? A sobre o primeiro termo, B sobre o segundo termo e C sobre o terceiro termo. Pode fazer isso? Não. Quando o termo ele é igual, quando é um produto de funções de primeiro grau iguais, você não pode separar assim. Você tem que separar dessa forma aqui, ó, acompanhando o expoente. Então parece que é a mesma coisa, mas não é. Cuidado com isso. E, na verdade, pode ter uma mistura do caso 1 mais o caso 2. Por exemplo, vamos supor que caia na sua prova x vezes x menos 1 vezes x mais 1 ao quadrado. Aqui você tem um polinômio de primeiro grau, outro polinômio de primeiro grau, e aqui você tem um polinômio de primeiro grau repetido, com 2 vezes. Então tem uma mistura de primeiro do caso 1 e caso 2. Vai ficar constante sobre x, constante sobre x menos 1. Esse é o caso 1. Aí a gente continua manipulando o caso 2. Vai ficar cx mais 1 e dx mais 1 quadrado. Então, para você passar em cálculo de primeira, é importante você aprender o tipo 1 e o tipo 2. Tipo 1 e tipo 2 é, sei lá, eu diria que 80% das questões é tipo 1 e tipo 2. Existem os tipos 3 e 4. Não vou nem colocar aqui. Mas é quando você tem funções de segundo grau no denominador. Eu não vou colocar porque não é o foco dessa aula. Tá? A gente vai trabalhar só com o primeiro grau aqui. Se vocês quiserem que eu faça uma live sobre frações parciais, que tem uma equação de segundo grau embaixo, põe aqui nos comentários. Fechou? Então, resumindo, tem 2 casos. O primeiro caso é quando você tem um produto de primeiro grau diferente, com funções diferentes. E o segundo, quando você tem um produto de primeiro grau com funções iguais. Para você passar em cálculo de primeira,
Anota isso aí no seu caderno. Você tem que arrumar alguma forma de decorar essas duas regras. Tá? Resolução desorganizada. Isso aqui é um grande obstáculo para você passar em cálculo de primeira. Muito aluno faz a resolução muito desorganizada. Começa a escrever assim, ó. Começa a escrever na diagonal no caderno. Aí depois vem para cá, fica uma bagunça. Isso aqui é um problema. Por que isso é um problema? Muita gente pensa assim, eu não preciso fazer organizado, porque quem vai corrigir a prova é o professor. Né? É o professor que vai corrigir a prova, é ele que se vira lá para encontrar, para entender o que eu fiz. Mas presta atenção. Se você quer passar em cálculo de primeira, você não vai fazer a resolução organizada para o professor corrigir mais rápido. A ideia não é essa. Você vai fazer de forma organizada, primeiro, para você conseguir revisar a questão que você fez na prova. Acabou de fazer a questão na prova, revisa. Se tiver tudo desorganizado, você não consegue revisar. E tenta não pular passos. Porque se você não pular passos, quer dizer, se você pular vários passos, na hora que você revisar, você não vai entender o que você fez. Você fez tudo de cabeça. Anota os passos que você fez para você conseguir revisar a prova. Se você revisar, qual é o melhor time para você revisar a questão? No momento que você terminar ela. Terminou de fazer a primeira questão da prova, antes de passar para a segunda, revisa, faz aquela revisão rápida. 1 mais 1 deu 2. Eu copiei o mais em cima com o mais embaixo, porque às vezes a gente comete erro. Gente, já assume que você vai errar. O segredo para você passar em cálculo de primeira é você encontrar o erro. Você vai errar. Não adianta você ficar estudando para você não cometer erro na prova. Você tem que estudar e treinar para encontrar o erro rápido. Esse é o segredo. Já assume, já aceita que você vai errar. Eu vou errar. Aí depois que você errou, você vai lá, encontra o erro e dá até para fechar a prova. Eu gosto, por exemplo, a prova tem 1h30, por exemplo. 90 minutos de prova. Normalmente, o que eu faço? Eu termino a prova na metade do tempo, em 45 minutos. Depois eu fico 45 minutos só revisando. Mas eu confiro cada passo que eu fiz. Cada linha, cada continha. E como eu deixo tudo organizado, eu consigo revisar isso rápido. Aí vamos supor que você revisou, falta lá 30 minutos para entregar a prova. O que você faz? Revisa de novo. Revisa. Quanto mais tempo você revisar, melhor. Então, galera, tenta fazer a resolução de forma organizada e sem pular passos, para você conseguir revisar as questões e passar em cálculo de primeira. Essa é uma dica muito importante. Se você fizer os negócios direto, vai ser muito difícil revisar. E se você não revisa, às vezes você tem um errinho lá, às vezes o mais virou menos e você perde a questão todo por isso. Imagina, você ter que repetir o semestre inteiro, só porque você ficou pulando passo na hora da prova. Né? Não custa nada. Tem muita coisa em jogo aqui. 6 meses. Imagina, ter que repetir o cálculo inteiro só por falta de desorganização. Então, essa dica aqui, ela é muito boa. Me avise aí se você gostou dessa dica. Põe aqui nos comentários. Bora resolver essa integral? Vou fazer passo a passo com vocês, tá? Passo número 1. Vai anotando isso passo a passo, porque se cair uma questão parecida com essa, você segue esse passo a passo e tenta replicar. Passo 1. A fração ela é própria ou imprópria? O que vocês acham? Como o grau do de cima é 2 e o grau do de baixo é 3, a gente pode afirmar que essa é uma fração parcial própria. Esse é o primeiro passo. Porque quando a fração parcial ela é imprópria, você tem que usar divisão de polinômios. O exercício fica mais divertido. Não é o caso. Se vocês quiserem que eu faça
exercícios com frações impróprias, põe aqui nos comentários, tá? Quem sabe eu faço mais uma live sobre isso. Mas esse você tem que fazer divisão de polinômios, é outro método. Aqui, a fração ela é própria. Passo 2. O passo 2 é fatorar o denominador. Você tem que fatorar o denominador para você identificar qual é o caso. Tem 4 casos de frações espaciais, né? Para você passar em cálculo primeiro, você tem que saber todos os 4. E segue esse passo a passo. X ao cubo mais 2x menos 3. Coloca o x em evidência, fica x ao quadrado mais 2x menos 3. Agora, isso aqui é uma equação do segundo grau, mas ela tem raízes. Então, essa equação do segundo grau pode ser separada em 2 funções de primeiro grau. Aí tem várias formas de fazer isso aqui. Pode ter gente que usa Bhaskara, tem gente que usa soma produto, fica calculando raiz, depois usa aquela regrinha, né? Fica x menos x' que multiplica x menos x duas linhas. Enfim, tem várias formas de fazer isso aqui. Mas tem um jeito muito rápido. Tá? Se você quer passar em cálculo primeira, tem que aprender métodos não convencionais. Tem que aprender a fazer o exercício mais rápido. Você ganhar tempo na hora da prova. Olha que legal esse método. O produto é 3. Então, para o produto ser 3, eu vou colocar 3 com 1. Né? 3 vezes 1 dá 3. Mas a soma tem que dar 2. Então, eu coloco menos 1 e mais 3. Quanto que é? 3 menos 1. 2. Quanto é? 3 vezes menos 1 menos 3. Pronto. Pronto. Aqui não é soma e produto para achar raiz, não, entendeu? Eu nem achei raiz, não estou preocupado com raiz. Isso é uma técnica para fatorar um trinômio do segundo grau de forma, nossa, é muito rápido. É quase de cabeça. Então, esse é o segundo passo, fatorar o denominador. Se vocês quiserem que eu explique melhor, esse método que eu expliquei aqui, chama método da equação auxiliar. Você consegue fatorar trinômios do segundo grau sem fazer a fórmula de Bhaskara. Né? Você consegue fazer de cabeça. Isso tem muita aplicação no cálculo. Né? Fazer isso aqui mais rápido vai fazer você passar em cálculo de primeira. Por quê? Você vai fazer as questões mais rápido. Se a questão fica mais simples. Se ela está mais simples, você tem a chance de você errar bem menor. Entendeu? E você consegue revisar as questões da prova. Você acaba a prova mais cedo, vai ter mais tempo para revisar. O seu estudo rende mais. Afinal, você tem outras matérias para estudar, não é só cálculo. Tem gente que fica fazendo Bhaskara para fatorar um trinômio de segundo grau. Aí você fica aí, nossa, se você demorar 5, 10 minutos para fatorar uma equação de segundo grau, já era, não dá tempo de fazer a prova, não. Então, sempre procure métodos não convencionais para facilitar a sua vida. Enfim, passo 1 está feito. Passo 2 está feito. Qual é o passo 3? O passo 3 você vai aplicar a teoria de frações espaciais. Qual é o caso? Qual é o caso? Olha só. Essa fração parcial aqui, com o denominador fatorado, vai ficar x, x menos 1, x mais 3. Como o denominador é um produto de equações do primeiro grau, isso aqui é o caso 1 de frações espaciais. São 4 casos. Eu não vou falar dos 4 casos aqui, eu quero focar na resolução desse exercício. Então, isso aqui, aplicando o caso 1 de frações espaciais, vai ser uma constante sobre x, mais uma constante sobre x menos 1, mais uma constante sobre x mais 3. Quando a gente conseguir transformar essa fração numa soma de frações, o resultado da integral vai ficar fácil. Porque integral de divisão é difícil. Integral de soma, a gente consegue separar. Lembra que o nosso objetivo todo aqui é resolver a integral dessa fração parcial aqui. O grande desafio para você passar em cálculo de primeira, para você resolver exercícios de frações parciais, é encontrar essas constantes. Então, essa que é a parte trabalhosa. Eu vou resolver aqui passo a passo com vocês.
você vai calcular o MMC dessa fração. MMC é só você dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima, né? Primeiro, calcula o MMC, que é só multiplicar os denominadores. X, x menos 1, x mais 3. Aí a gente vai dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Técnica de MMC. Isso a gente aprende lá no ensino médio, né? Então, você multiplica os denominadores, depois divide e multiplica. Isso é importante para você passar em cálculo de primeira. Olha só. Pega esse termo aqui e divide por x. Vai cortar esse, vai sobrar esse termo. Vezes o A. Então, divide por x vezes A. Vai ficar A que multiplica esse termo aqui sem o x. Pronto. Agora a gente vai para a segunda fração. A segunda fração eu vou dividir o denominador por x menos 1. Corto o x menos 1 e multiplica por b. Então vai ficar b, x, x mais 3. Vou escrever aqui com calma. Vai ficar b que multiplica x, x mais 3. E por último, a gente tem a última fração, que é o c. Divide esse termo por x mais 3, corta o x mais 3, vai sobrar x, x menos 1, vezes c. Então, para finalizar, aqui vai ficar x, x menos 1. Aqui tem que ter muita atenção. Tá? É só aplicar a técnica do MMC. Agora, para você calcular A, B e C, que eu já marquei aqui em vermelho, para ficar mais fácil de ver, o nosso objetivo é encontrar o que está em vermelho aí. Vou até colocar essa parte aqui em preto. Nosso objetivo é encontrar as letras A, B e C. Percebeu que essas duas frações têm o mesmo denominador? Então, para elas serem iguais, o numerador tem que ser o mesmo. Eu faço o MMC e depois elimino o denominador, porque eles são iguais. Aí é só igualar os numeradores, entendeu? Essa técnica é importante. Agora, para você passar em cálculo de primeira, você tem que resolver essa equação aqui. E isso pode ser um desafio para muito aluno. Porque aqui tem várias letras. Olha que doideira. Você tem X, A, B e C. A ideia é você substituir valores de X para encontrar as letras A, B e C. Tem várias formas de resolver esse exercício. Várias. Você pode chutar valores para X. Por exemplo, vamos chutar que o X é 10. Então, você substituir cada valor de X por 10, você vai encontrar uma equação com A, B, C. Aí você vai substituir X por 3, você tem outra equação com A, B, C. Substitui X por 4, você tem outra equação de A, B, C. 3 equações, 3 incógnitas, monta o sisteminha 3x3. Esse é o método mais difícil. Tá? Eu vou resolver aqui com um método mais simples com vocês. Como a gente pode escolher qualquer valor de X, a gente vai tentar escolher um valor de X que vai cancelar o A, o B ou o C. Pensa comigo, eu tenho X menos 1 aqui. Então, eu vou chamar o X de 1. Porque se o X é 1, olha só, o X é igual a 1. Substitui cada valor de X por 1. Vai ficar 1, 1, 1 aqui, 1 aqui. Onde tem X eu coloco 1. Perceba que quando aparece 1 menos 1 dá 0. Se 1 menos 1 dá 0, eu vou eliminar o A e eu vou eliminar o C. E a gente encontra o B. Entendeu? Para você passar em cálculo de primeira, tem que fazer o exercício rápido. Então, nada de fazer sistema aqui. Você vai escolher o valor de X de forma esperta. Escolhe o valor de X para você cancelar as variáveis e sobrar uma só. Então, eu vou escolher o X menos 1. Eu vou escolher o X igual a 1 para cancelar o A e o C e encontrar o B. Depois eu vou escolher o X igual a menos 3. Por quê? O X igual a menos 3 vai zerar isso aqui, ó. Vai ficar menos 3 mais 3. Vai zerar isso aqui também. Então, eu zero A, zero B e encontro C. E, para finalizar,
Eu vou substituir o x por 0. Por quê? Se o x for 0, vai ter um 0 aqui e um 0 aqui. B vezes 0, C vezes 0, elimina todo mundo, vai sobrar um A. Essa é a sacada. Se você fizer com o sistema, vai dar o mesmo valor, tá? Ou vai ficar maior. Então, bora resolver cada um desses valores de x aqui com muita calma. Se você substituir o x por 1, tem que substituir todos os valores de x por 1. 4 vezes 1, 4. 13 vezes 1, 13. Menos 9. Aí aqui, 1 menos 1 dá 0. 1 menos 1 dá 0. Substitui o x aqui por 1. 1 mais 1 dá 4. Vezes 1 dá 4b. Então, tudo isso aqui tem que dar 4b. Agora, a gente encontra o valor de b. 4 mais 13 dá 17. 17 menos 9 vai dar 8, né? 17 menos 9 dá 8. Então, 8 é igual a 4b, portanto, b é igual a 2. Só isso. Achamos o valor de b. Agora, substitui o x por menos 3. Para você passar em cálculos primeiro, você tem que entender o motivo. Eu não escolhi o menos 3 à toa. Eu estou escolhendo o menos 3 porque o menos 3 vai zerar esse termo aqui, que fica menos 3 mais 3, e vai zerar esse termo aqui também. Aí vai sobrar apenas o c. Entendeu? Esse é o segredo para você resolver esse tipo de questão. Onde tem x, eu vou colocar menos 3. Então fica menos 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 4, 36. Aqui vai dar 36. 13 vezes menos 3 dá menos 39. E ainda sobrou um menos 9 aqui. Aí agora vai cortar esse termo, vai cortar esse termo, vai sobrar aqui menos 3 vezes menos 3 menos 1. Aí vai com calma. É menos 3 vezes menos 4. Menos com menos dá mais. Então isso aqui é 12. A resposta aqui está dando 12C. Eu já vi muito aluno que não passou em cálculo de primeira porque esqueceu de pôr parênteses. Olha só, você tem x menos 1. Se você substitui x por menos 3, fica menos 3 menos 1 dá menos 4. Se você não põe parênteses, isso aqui vira subtração. A resposta é menos 7. Então o parênteses faz toda a diferença. Quando você põe parênteses, aqui vira vezes e a resposta é 12. Tá vendo? Um detalhezinho, um parênteses impede você de passar em cálculo de primeira. Tem que ter muita atenção. Então a parte direita aqui vai ficar 12C. Vai dar 12C. Agora, a parte esquerda, 36 menos 9 dá menos 3. Menos 3 menos 9 é menos 12. 12C é igual a 12, portanto, C vai dar menos 1. Encontramos o C. Agora, para finalizar, eu substituo o x por 0. O x por 0 vai zerar o B e o C. E a gente vai encontrar o A. Certo? Essa é a grande sacada. Então, vamos lá. Substitui cada valor de x por 0. Aí aqui vai ser fácil. 4 vezes 0, 3 vezes 0, menos 9. Então, o lado esquerdo é menos 9. E o lado direito, como já expliquei, vai zerar esses dois termos aqui. E vai sobrar menos... Se você substituir o x por 0, né? Vai sobrar menos 1 vezes 3, que é menos 3. Então, vai dar menos 3A. Passa o menos 3 dividindo. O A é igual a 3. Fechou. Encontramos o A, o B e o C. Aí, a gente consegue transformar essa fração parcial aqui. Como é muita conta, às vezes você fica meio perdido. Você esquece qual é o seu objetivo e não passa em cálculo de primeira. Você tem que lembrar onde que a gente quer chegar. O nosso objetivo é transformar essa fração numa soma de frações. Né? Essa soma aqui, ó. Isso mais isso mais isso. Para depois resolver a integral. A gente encontrou o A, o B e o C. Ou seja, o A é 3. Vai ficar 3 sobre x. É a primeira fração parcial. 3 sobre x. Depois eu tenho B sobre x menos 1. O B é 2.
Então vai ficar 2 sobre x menos 1. Então, mais 2 sobre x menos 1. E por último eu tenho c. O c é menos 1. Então isso aqui é menos 1 sobre x mais 3. Essa é a mágica das frações parciais. Fica menos 1, x mais 3. E olha bem para essa soma aqui. Integrar isso é difícil. Você não consegue fazer. Agora, integrar uma soma, aí fica fácil, porque você pode separar. O nosso objetivo aqui, desde o início do exercício, era calcular a integral desse termo. Isso aqui a gente não sabe fazer. Não é imediato. Aí a gente usou a técnica de frações parciais e transformou essa fração numa soma de frações. Para você passar em cálculo de primeira, tem que aprender a simplificar o exercício. Você não sabe integrar isso. Beleza. Vamos escrever isso de uma forma mais fácil, de uma forma mais simples. Então, a gente conseguiu transformar uma divisão em soma de frações. Uma soma de frações parciais, né? Beleza. Agora, isso são integrais imediatas. A gente consegue, a parte de integral aqui é a mais fácil de todas. 3 sobre x. O 3 fica, integral de 1 sobre x vai dar ln do módulo de x. O 2 fica, integral de 1 sobre x1, ln do módulo de x menos 1. Menos, qual é a integral de 1 sobre x mais 3? ln do módulo de x mais 3, mais c. Não se esqueça do mais c. Já vi muito aluno que não passou em cálculo de primeira porque esqueceu do mais c. Sempre que a integral for indefinida, tem que colocar a constante de integração. Agora, vocês perceberam que essa integral foi fácil? A gente resolveu imediatamente. Quem não entendeu o que eu fiz aqui, põe aqui nos comentários. Porque para você fazer isso de forma imediata, você tem que conhecer as regras de integração. Agora, essa integral aqui ela é difícil, você não sabe resolver. Quando você transforma em soma de frações, aí vira uma integral imediata. Você consegue fazer bem rápido. Só toma cuidado, tá? O que a gente fez aqui foi uma integral própria, caiu no caso 1. Lá na prova, pode cair outros casos. Pode cair função imprópria, pode cair função do tipo, sei lá, x ao cubo mais x mais 1, e embaixo tem x ao quadrado mais x mais 1. É uma fração imprópria, porque o grau do cima é maior, e o de baixo, você tem uma fração irredutível. Então pode cair nos casos 1, 2, 3 ou 4 frações parciais. O que a gente fez aqui foi uma fração parcial própria do caso 1. Mas tem ainda os casos 2, 3 e 4, tem as frações impróprias. Então, para você passar em cálculo de primeira, só essa live aqui não é suficiente. Não deu tempo de passar a matéria toda aqui. Eu sempre gosto de focar numa matéria específica. Mas a gente viu coisa demais. Bora fazer um resumão de tudo que a gente viu? Olha só, o foco dessa live foi frações parciais. Eu revisei com vocês o que é uma fração parcial, qual é a estratégia por trás. A gente vai transformar uma fração em somas para facilitar a integral. A gente viu também os tipos de fração, né? Eu classifiquei como fração própria ou fração imprópria. Expliquei também os dois tipos de frações parciais, que é quando você tem funções de primeiro grau diferentes e funções de primeiro grau iguais. Tem os tipos 3 e 4 ainda, que eu nem cheguei a comentar. E passei também uma dica de estudo para você organizar melhor a resolução. E resolvi esse exercício, que não é um exercício fácil, tá? Eu resolvi ele passo a passo. Passo 1, verifica se é próprio ou impróprio. Passo 2, fatório do denominador. Passo 3, identifica qual é. Né? Sempre vai ser um daqueles 4 casos. Você identifica qual vai ser o caso, aplica a teoria de frações parciais e encontra as constantes. Normalmente, quando você transforma em somas, você cai numa integral imediata e a parte de integral é simples. O que é difícil mesmo
é transformar a fração em frações parciais. Agora, se você quiser que eu faça mais exercícios de frações parciais, põe aqui nos comentários, que aí eu trago frações impróprias, eu posso trazer caso 2, 3, 4, e aí, aos poucos, essa playlist vai ficando bem completa. E aí, eu consegui te ajudar? Põe aqui nos comentários, quero saber a sua opinião sobre essa live. E se tiver alguma lista te travando, vai que você tem uma lista aí de limites, derivadas, integrais, pré-cálculo, equações diferenciais. Manda essa lista aqui nos comentários. Então me chama lá nas redes sociais, porque eu vou te ajudar a passar em cálculo de primeira. Valeu!